Fala, gurizada, tudo tranquilo? Bom, espero que sim. Estamos iniciando aí mais uma aula de matemática para o PISM 1. Seguinte, galera, na aula de hoje a gente vai trabalhar com os conjuntos numéricos. Bom, se você não assistiu às aulas de conjuntos, eu recomendo que você assista porque você vai precisar desse conhecimento prévio para compreender o que vai ser trabalhado nessa aula. Bom, a gente já teve no total 4 aulas de conjuntos, né? A gente teve uma aula de relação de inclusão, relação de pertinência, tivemos também uma aula que envolveu lá problemas aritméticos que utilizam propriedades de conjuntos. Também tivemos uma outra aula, onde a gente trabalhou com subconjunto e conjunto complementar, diferenças de conjuntos, operações entre conjuntos. Então, se você não assistiu essa aula, eu recomendo que você assista, né? Assista todas as aulas na sequência e venha para essa aula aqui, tá? Essa aula aqui é muito importante, mas ela necessita de vários pré-requisitos, tranquilo? Então, sem mais delongas, vamos para a aula, gente. Então, vamos lá. Conjuntos numéricos. Galera, o primeiro conjunto que a gente vai ver é o conjunto dos números naturais. Galera, é muito simples essa noção de conjuntos, tá? Mas, nesse caso aqui, dos conjuntos numéricos, a gente vai ter particularidades. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso, beleza? Vamos começar então. Conjunto dos números naturais. Galera, o que é o conjunto dos números naturais? É basicamente um conjunto que engloba todos os números do zero até o mais infinito. Então, olha só, o conjunto dos números naturais ele é representado pela letra N, tá? E ele engloba todos os números do zero até o mais infinito. Então, o conjunto dos números naturais ele começa no zero e vai até o mais infinito. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o mais infinito. Beleza? Agora, um item importante, né? Nota o seguinte, que eu tenho aqui um N com um asterisco. E é nesse N aqui com um asterisco a gente não tem o zero. Isso daí é uma regra que eu quero que vocês anotem, tá? Todo e qualquer conjunto que apresentar o asterisco não terá o zero dentro dos seus elementos, beleza? Então isso é uma regra que eu quero que vocês anotem, tá? O asterisco indica a exclusão do zero, beleza? Então anota isso daí, tá? Isso aqui vale para qualquer conjunto, tá? Tranquilo? Então, galera, basicamente é isso que vocês têm que saber a respeito de conjunto dos números naturais, beleza? Show de bola, vamos seguir então. Agora, conjunto dos números inteiros. Galera, o conjunto dos números inteiros, ele é representado pela letra Z, e ele foi criado para representar operações que não eram possíveis de representar no conjunto dos naturais. Por exemplo, olha só, vou pegar aqui essas ferramentas, trocar de tela aqui. Galera, olha só, se a gente fazia, por exemplo, ó, 1 mais 3, a gente tinha um resultado que é igual a 4. A gente sabe que 4 pertence ao conjunto dos naturais, né? Já que o conjunto dos naturais ele vai do zero até o mais infinito. Agora, se eu quisesse fazer o contrário, se eu quisesse fazer, sei lá, 1 menos o 3, isso daqui daria quanto? Dentro do conjunto dos naturais, essa conta não seria possível. Aí foi criado o conjunto dos inteiros. A gente sabe que o resultado disso daqui vai dar menos 2, né? Então, o conjunto dos inteiros ele foi criado para representar números negativos, beleza? Foi basicamente criado para representar operações desse tipo aqui, né? Porque essas operações aqui elas não eram permitidas dentro do conjunto dos naturais, tranquilo? Beleza, vamos voltar lá então. Então, beleza. Olha só, gente, o conjunto dos números inteiros ele engloba todos os números do menos infinito até o mais infinito. Então, essa que é a ideia do conjunto dos números inteiros, vai do menos infinito até o mais infinito. Olha, lembrando o seguinte, o asterisco indica a exclusão do zero. Então aqui, ó, vai do menos infinito até o mais infinito. Nesse caso tem um zero porque não tem um asterisco aqui. Agora, nesse caso aqui, ó, a gente tem, ó, o asterisco. Se tem um asterisco, ele indica o quê? A exclusão do zero. Tranquilo? Então anota isso, galera, porque isso aqui é muito importante, tá? E agora, galera, eu vou trocar de tela para eu mostrar aqui uns elementos bacanas sobre o conjunto dos inteiros para vocês. Olha só. Bom, o conjunto dos inteiros, galera, ele é subdividido em alguns subconjuntos. Olha só, a gente tem o conjunto dos inteiros que é representado pela letra Z, né? Bom, só que esse conjunto dos inteiros aqui, ele tem vários subconjuntos. Beleza? Bom, a gente tem os inteiros não nulos, né? São os inteiros que não são iguais a zero, então esses aqui são os inteiros não nulos. A gente tem os inteiros não negativos.
não negativos, a gente tem os inteiros não positivos, bom, galera, a questão da escrita aqui eu vou resolver ela em breve, tá? Minha caneta deve chegar essa semana, né? Com esse negócio do coronavírus aí tá meio complicado. Mas vamos lá. A gente também tem os inteiros positivos, né? Deixa eu fazer aqui de novo. Esses aqui são os inteiros positivos. A gente também tem os inteiros negativos, tá? Negativos. Bom, eu já vou dar exemplo aqui para cada um, tá? Para cada um deles, ó. Bom, esses inteiros aqui não nulos são basicamente todos os números que vão, ó, do menos infinito até o mais infinito, com a exclusão do zero, porque tem um asterisco, né? Então, é mais ou menos assim. Esses aqui são os inteiros não nulos, ou seja, os inteiros que não são iguais a zero. E os inteiros não negativos são números que não são negativos. Então o zero entra, Eugênio? O zero entra. Porque o zero não é negativo, ele é neutro, né? Então, essa que é a ideia. Agora a gente também tem os inteiros não positivos. Os inteiros não positivos são apenas os números inteiros que não são positivos, né? Bom, então a gente tem os negativos e o zero. Mas o zero ele não é positivo. Ele é neutro, então ele entra, Eugênio. Entra. Agora, quando a gente fala dos inteiros positivos, só vão entrar números positivos, tá? Então, ó, fique atento a isso aqui, tá? Então, ó, aqui a gente vai ter apenas números positivos. Quando eu falo dos inteiros positivos, apenas números positivos, né? E a gente também tem os inteiros negativos. Quando a gente fala dos inteiros negativos, a gente está falando apenas de números negativos. Aqui o zero não pode entrar, porque o zero é neutro. Tranquilo? No caso dos inteiros não positivos, o zero pode entrar porque ele não é positivo, ele é neutro. O mesmo vale para o caso dos não negativos. Beleza? Então, galera, agora a gente vai apagar isso aqui. Bate aquele print primeiro. Beleza? Para depois você copiar, que a gente já vai apagar. Beleza? Pausou, bateu, Brasil. Vamos lá, vamos voltar. Agora, galera, eu vou explicar para vocês com uma relação importante, tá? Como a gente pode ver, olha só, o conjunto dos naturais ele vai do zero até o mais infinito. E o conjunto dos inteiros ele vai do menos infinito até o mais infinito. Então a gente pode dizer o seguinte, que o conjunto dos naturais ele está contido no conjunto dos inteiros. Logo, o conjunto dos inteiros contém o conjunto dos naturais. Beleza? Então, basicamente é isso, galera. Anotem isso daí, tá? Por isso que eu falo, se você não assistiu às aulas anteriores, você não vai entender esse sinal aqui, tá? É um sinal que é utilizado para estabelecer relação entre conjuntos. Brasil? Beleza, vamos seguir, gente. Agora a gente vai trabalhar com o conjunto dos números racionais. Galera, o conjunto dos números racionais, ele basicamente engloba todos os números que podem ser representados num formato de fração. Bom, vale ressaltar que as dízimas periódicas também pertencem ao conjunto dos racionais. Aqui a gente vai ter uma particularidadezinha. Aí você deve estar se perguntando, Eugênio, o que é uma dízima periódica, né? Então, boa pergunta. Vou escrever isso para vocês aqui. Dízimas periódicas. Galera, olha só, dízima periódica, tá? É basicamente um número decimal infinito, tá? Então qual que é a ideia? Vai ser algo assim, 0,33333 infinitamente. E qual que é a ideia da dízima periódica, galera? Bom, quando a gente trabalha com dízima periódica, a gente vai estar procurando obter uma fração chamada fração geratriz. Galera, toda dízima é gerada por uma fração, certo? E como é que a gente faz para gerar essa fração? Galera, o número que se repete infinitamente após a vírgula, a gente chama ele de período, tá? No caso aqui o período é 3. Para a gente obter a fração geratriz, a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou chamar a fração geratriz de fração geratriz assim, ó, FG. FG é a fração geratriz. No numerador, eu vou colocar o meu período, que eu vou chamar de P. E aqui embaixo, eu vou colocar um número de noves, tá? Olha só,
Vocês vão entender. Galera, quantos algarismos tem o período? Bom, o período é 3, tem um algarismo, né? Então a gente vai colocar aqui um 9 aqui embaixo. Beleza? E aqui em cima a gente vai colocar o período. Se você fizer essa conta, você vai encontrar essa dízima, tá? Então, dessa forma que a gente converte uma dízima periódica em uma fração geratriz. Tranquilo? Deixa eu marcar aqui para vocês em roxo, tá? Tranquilo? Show de bola? Beleza, gente. A gente também tem outros casos, tá? Por exemplo, se eu tivesse, sei lá, deixa eu fazer aqui, 0,13333. Galera, isso aqui é só uma abreviação rápida, a gente tem uma aula pronta de dízima periódica, tá? Mas eu estou explicando aqui, caso você não queira assistir a aula de dízima periódica. Mas olha só. Então, como é que a gente vai achar a fração geratriz nesse caso? Galera, a gente tem uma parte que repete, que a gente sabe que é o período, certo? Então, o 3 é o que repete, então ele é o período. Vou indicar aqui período P, certo? Agora, olha só, a gente tem uma parte que não repete, que a gente chama de parte fixa, ou também de parte aperiódica. Então, ó, isso aqui a gente chama de parte fixa. Vou representá-la pela letra F, tá? Show de bola? Então, olha só, como é que a gente obtém a fração geratriz nesse caso? Ó, é um pouquinho diferente. Você vai escrever aqui FG e vai fazer o seguinte. Qual o número que aparece após a vírgula? O número inteiro, né? O número total. O número que aparece após a vírgula, se você for notar aqui, é o 13, né? Você considera a parte fixa e a parte que repete uma vez só, tá? Então, a gente coloca aqui o 13, tá aqui esse número aqui, tá? Menos a parte aperiódica, que no caso vai ser 1, né? Então a gente vai colocar aqui o 1, né? E agora a gente tem que pensar no seguinte, quantos algarismos tem o período? 1, então a gente coloca um 9 aqui. Quantos algarismos tem a minha parte fixa? 1, então a gente coloca um 0. Então a fração geratriz que vai gerar isso aqui pra gente vai ser 12 sobre 90. A gente pode simplificar isso aqui por 3, tá? Isso daqui vai dar 4 sobre 30. A gente pode simplificar ainda por 2 aqui. Isso aqui vai dar 2 sobre 15. Então, galera, sempre que vocês tiverem uma dízima periódica desse tipo aqui, ó, a gente chama isso aqui de dízima periódica composta. Nesse caso, a gente vai ter uma parte fixa e uma parte que repete. A regra é a seguinte, a gente vai colocar o número que aparece após a vírgula e vai subtrair a parte fixa e vai dividir pelo seguinte número. Ó, o número de elementos que tiver o teu período vai ser o número de noves que tu vai colocar no denominador. O número de elementos da parte fixa vai ser o número de zeros que tu vai colocar no denominador. Aqui, no caso, a gente tem uma dízima periódica. Vou trocar a cor aqui. Nesse caso, só tem um número que repete, é uma dízima periódica que a gente chama de dízima periódica simples, tá? Nesse segundo caso, a gente chama de dízima periódica composta, porque tem uma parte fixa e uma parte que repete. Tranquilo, gente? Então, é só você seguir esse passo a passo que não tem erro. Agora eu vou apagar aqui para eu poder explicar a noção para vocês, tá? Eu só expliquei como é que converte uma dízima periódica em uma fração geratriz, porque alguns exercícios vão te dar uma dízima periódica e você pode pensar que não é uma fração, mas é uma fração, só que está num formato diferente. Tranquilo? Aí você pode estar se perguntando, Eugênio, por que foi criado o conjunto dos racionais? Galera, bom, a gente viu que a gente conseguia fazer essas contas aqui, ó, 2 mais 3 igual a 5, no conjunto dos naturais. Beleza? E a gente viu que a gente não conseguia fazer essa conta aqui no conjunto dos naturais. Então, foi criado o conjunto dos inteiros. Só que aí, no conjunto dos inteiros, não era possível você fazer essa conta aqui, por exemplo, ó, 3 sobre 2. No conjunto dos inteiros não era possível você fazer essa conta. Bom, aí foi criado o conjunto dos racionais, que basicamente engloba todos os números que podem ser representados no formato de fração. Aí você pode estar se perguntando, Eugênio, menos 1 em 5 podem ser representados no formato de fração, não pode? Pode. Olha só, eu posso representar o 5 como sendo 25 dividido por 5. Tá vendo? E eu posso representar o menos 1 como sendo, por exemplo, ó, menos 2 dividido por 2. Tá vendo? Então, o que a gente conclui a partir disso? Gente, olha só. A gente conclui o seguinte, que o conjunto dos racionais, ele contém o conjunto dos inteiros.
beleza? E o conjunto dos inteiros, ele contém o conjunto dos naturais. Logo, a gente pode escrever isso aqui, ó. A gente tem aqui o conjunto dos naturais, aqui a gente tem o conjunto dos inteiros, e aqui a gente tem o conjunto dos racionais, tá? O conjunto dos racionais engloba todo mundo. O conjunto dos racionais contém tanto os naturais quanto os inteiros, beleza? Agora a gente vai trabalhar com outra representação aqui. A gente vai trabalhar agora com o conjunto dos irracionais. Galera, o conjunto dos irracionais, ele engloba as raízes não exatas, as dízimas infinitas não periódicas e os números e o número π, né? Então, olha só, galera, tá aqui, ó, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 4. Eu vou explicar isso para vocês lá na outra tela. Galera, a gente sabe o seguinte, que olha só, a raiz de 4 é um valor exato, né? A raiz de 4 é quanto? É 2, né? A gente sabe que a raiz de 9, né, é um valor exato, é 3. Agora, a raiz de 2, por exemplo, não é um valor que é exato, é aproximadamente 1,3. Nos exercícios a gente considera que é aproximadamente 1,3. A raiz de 3 também não é um valor exato, a gente considera que é aproximadamente 1,7. Então, galera, por que foi criado o conjunto dos irracionais? Olha só, o conjunto dos racionais, ele dava conta de representar essas raízes exatas aqui, ó. Ó, você pode representar o 3, por exemplo, como sendo 9 dividido por 3. Você pode representar o 2 aqui, ó, como sendo 4 dividido por 2. Então, esse tipo de raiz, o conjunto dos racionais dava conta. Agora, como é que o conjunto dos racionais vai representar isso aqui? Isso aqui não é um valor exato, ele é aproximadamente 1,7. Né? Como é que o conjunto dos racionais vai representar isso aqui? Raiz de 2, que é aproximadamente 1,2. E como é que o conjunto dos racionais vai representar algo assim, ó? Galera, isso aqui é uma dízima periódica infinita que não é composta nem simples. Isso aqui é uma dízima que não é periódica. É uma dízima infinita. Você não consegue transformar isso aqui numa fração, tá? E ainda tem o número π. Né? O número π, aquele número da circunferência, né? O π é um número decimal infinito. Vai ficar a vida inteira escrevendo ele. A gente considera que aproximadamente ele é igual a 3,14, né? Alguns exercícios mandam você considerar o π igual a 3, mas na maioria dos exercícios de geometria a gente tem que considerar π igual a 3 para bater a conta certinho. Mas olha só, galera, devido ao fato do conjunto dos racionais não conseguir representar isso aqui, foi criado o conjunto dos irracionais, beleza? Então, galera, uma coisa que eu tenho que falar para vocês que isso é importante. Olha só, enquanto o conjunto, vou colocar aqui, ó, um lado a lado, vou colocar aqui, racionais e irracionais. O conjunto dos racionais, ele representa as dízimas periódicas e infinitas, o conjunto dos racionais, ele representa as dízimas não periódicas e infinitas. Então, a gente pode dizer o seguinte, que um é o inverso do outro, tá? O conjunto dos racionais, ele representa as raízes exatas, né? Não vou escrever isso, porque eu já demonstrei ali. Galera, o que a gente tem que saber? Vou escrever o que vocês precisam. Olha só, o conjunto dos racionais e o conjunto dos irracionais, eles não possuem nenhum elemento em comum. A intersecção entre eles é um conjunto vazio. A gente pode escrever assim ou assim. Então, o que a gente conclui? Quando a intersecção entre dois conjuntos é nula, é vazia, a gente diz que esses conjuntos são conjuntos disjuntos. Beleza, galera? Agora a gente vai trabalhar com o último conjunto, e acredito que o mais importante, né, que é o conjunto dos números reais. Mais para frente, quando vocês forem estudar lá a parte de polinômios, números complexos, vocês vão ver que acima do conjunto dos reais existe o conjunto dos complexos, mas não vem ao caso entrar nesse mérito agora. Beleza? Então, olha só, conjunto dos números reais é basicamente a união dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. Galera, eu vou demonstrar isso para vocês com uma imagem. Olha só, galera, essa é a mais perfeita representação de conjuntos que vocês podem ter aí para entender a matéria. Olha só, galera, como eu havia dito, ó, o conjunto dos naturais ele está contido no conjunto dos inteiros, certo? E o conjunto dos inteiros ele está contido no conjunto dos racionais, né? E aqui, ó, o conjunto dos racionais, essa parte toda aqui. E ao lado a gente tem aqui, ó, o conjunto dos irracionais, né?
como o conjunto dos irracionais e o conjunto dos racionais são conjuntos disjuntos, a intersecção entre eles é nula. Mas olha só, se você realiza a união entre esses dois conjuntos aqui, você vai obter esse conjunto todo aqui, que a gente chama de conjunto dos reais. Tranquilo? Galera, agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai resolver aqui alguns exercícios, tá? Mas o que eu vou fazer? Eu vou pausar aqui e vou projetar tudo já na outra tela. Quando a gente já voltar, os exercícios já vão estar lá, a gente só vai resolver. Brasil? Voltando, galera, agora a gente vai resolver aqui 3 exercícios no total, tá? Esse vai ser o primeiro, então vamos para a resolução aqui. Vou pegar aqui uma caneta, vamos lá. Então, ó, classifique em verdadeiro ou falso. O conjunto dos naturais está contido no conjunto dos racionais. Isso está verdadeiro ou está falso? Está verdadeiro, né? Se a gente voltar aqui nessa imagem aqui, ó, a gente vai ver, ó, aqui está o conjunto dos racionais, né? Aqui está o conjunto dos inteiros e aqui está o conjunto dos naturais. O conjunto dos naturais ele está inscrito no conjunto dos inteiros e o conjunto dos inteiros está inscrito no conjunto dos racionais. Logo, o conjunto dos naturais ele está contido no conjunto dos racionais. Essa alternativa aí é verdadeira. Brasil? Vamos lá. O conjunto dos inteiros está contido no conjunto dos racionais. Isso aqui também é verdadeiro, como a gente acabou de mostrar. Tá? O zero pertence ao conjunto dos racionais? Pertence. Olha só. Se eu tivesse racionais assim, né, iriam todo e qualquer número que fosse representado no formato de fração. Olha só, o 0 entra, 1 entra, aqui o 3 sobre 2 entra, aqui o 2 entra. Então, se tivesse aqui o que com asterisco, o 0 não entraria, porque esse asterisco indica a exclusão do 0. Mas nesse caso o 0 entra, então essa daí é verdadeira. Beleza? A gente pode apresentar o 0 no formato de fração. Se eu quisesse fazer, por exemplo, ó, 0 dividido por 3, isso aqui daria 0. Eu estou representando o 0 no formato de fração, logo ele pertence ao conjunto dos racionais. Tá? Só dos racionais não nulos que ele não entraria. Brasil, 517 pertence ao conjunto dos racionais? Pertence. 517 pode ser apresentado no formato de fração. Se eu fizer 517 dividido por 1, isso aqui está no formato de fração. Né? Então essa aqui também é verdadeira. Beleza? Agora a letra E. 0,474747 pertence ao conjunto dos racionais? Pertence, isso aqui é uma dízima periódica. Vamos fazer essa dízima aqui, ó. É 0,47. Uma coisa que eu não falei, galera, olha só, a gente pode apresentar uma dízima periódica assim, né? Com esse pontilhado, ou a gente pode fazer assim, ó. 0,47, aí aqui em cima eu coloco um traço. Esse traço indica que o 47 vai se repetir infinitamente, né? Esse traço indica que o 47 é o período. Ou eu também posso escrever assim, 0,47. Aí aqui eu vou colocar um parênteses. Brasil? Então, ó, vamos lá. Agora a gente sabe que o período, no caso, é 49, né? E como a gente só tem aqui um número se repetindo, né? A gente não tem nenhuma parte fixa, que é uma dízima periódica do tipo simples. Então, para a gente achar a fração geratriz, a gente faz o seguinte. Número de algarismos do período, 1, 2. Então, você vai colocar 2 9s aqui no denominador. Então, 9 aqui, 9 aqui. E em cima, tu vai colocar o próprio período. Aí, tu achou a fração geratriz. E como isso aqui é uma fração, pertence ao conjunto dos racionais. Então, essa alternativa aqui, ela está verdadeira. Beleza? Então, deixa eu apagar aqui agora, para a gente fazer o restante. Beleza. Vamos fazer aqui o restante agora, ó. O 1 pertence ao conjunto dado pelo Q menos E. Galera, isso daqui é importante, tá? Isso daqui eu vou ter que pegar até a imagem para mostrar para vocês. Olha só, vamos voltar aqui. Galera, o conjunto dos racionais é todo esse intervalo aqui em azul. É isso aqui tudo, esse quadrado grande todo. Se eu tirar o conjunto dos inteiros, né, eu vou estar tirando também o conjunto dos naturais, né? Então, olha só, vamos voltar aqui. Se eu faço isso aqui, eu vou estar tirando. Eu vou estar tirando aqui, ó, os números negativos e os números positivos. Beleza? E até o 0. Então, a única coisa que vai sobrar aqui são os números que podem ser representados no formato de fração, são os números decimais.
E como a gente sabe, o 1 ele é um número que pertence a conjuntos naturais. Então, a solução disso daqui, galera, não é uma solução real. A solução disso daqui é uma solução vazia, tá? Isso daqui não pode acontecer, tá? Então isso aqui tá falso. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Isso é uma coisa que não pode acontecer, né? Já que o número, ele é um número, o 1 ele é um número natural. Então a gente vai colocar aqui, ó, isso aqui é falso. Beleza? Agora presta atenção. 14 sobre 2 pertence a esse mesmo conjunto aqui? Galera, 14 sobre 2, né, é o mesmo que, olha só, 14 sobre 2 é o mesmo que 7. Né? A gente sabe que o 7 ele é um número natural. Né? E é o mesmo caso. Se eu tirar o conjunto dos inteiros do conjunto dos racionais, vai sobrar apenas os números decimais. Né? E a gente sabe que o 7 não é um número decimal. O número decimal é aquele que tem casa decimal. Por exemplo, se eu faço, sei lá, 15 dividido por 10. Vou ter aqui, ó, um zero, uma vírgula. Isso aqui vai dar 1,5. Isso aqui é um número decimal. Só que o 7 ele não é um número decimal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer que isso aqui é falso, né? Porque se você tira os inteiros dos racionais, vai sobrar apenas os números decimais. E o 7 não é um número decimal, logo ele não pertence a essa condiçãozinha aí. Brasil? Então vamos apagar aqui. Agora vamos resolver a última questão do exercício número 1. Galera, essa questão aqui é uma questão que geraria dúvida em muita gente. Raiz cúbica de 8 pertence a conjuntos naturais? Galera, eu falei para vocês que raízes cúbicas, raízes inexatas e raízes complexas pertencem ao conjunto dos irracionais, né? Falei que raízes inexatas e raízes irracionais pertencem ao conjunto dos racionais. Mas olha só, raiz cúbica de 8, se você for parar para pensar, qual é o número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes dá 8? Galera, se você for parar para pensar, isso aqui vai dar 2. E o 2, ele pertence ao conjuntos naturais. Então vocês têm que ficar atentos. Ah, Eugênio, como é que eu ia saber que o 2 ele é a raiz cúbica de 8? Faz isso aqui, ó. Você pega o 8 e fatora ele em fatores primos, decompõe ele em fatores primos, ó. Lembrando que os números primos são números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, ó, 2, 3, 5, 7, 11, 13, por aí vai. Depois vai ter lá 17, vai ter 19, depois vai ter lá 23, depois, se não me engano, só 29, beleza? Mas olha só, dividiu por 2 aqui, deu 4 aqui. Dividiu por 2 aqui, deu 2 aqui. Dividiu por 2 aqui, deu 1, aí separa. Aí você vai contar o seguinte, quantas vezes o 2 se multiplicou aqui, ó? 1, 2, 3. Então aqui 3, então você vai colocar aqui, ó, 2 ao cubo. Então você vai ter raiz cúbica de 2 ao cubo. O que você vai fazer? Você tem 3 aqui, pera, deixa eu apagar isso aqui. Opa, perdão. Deixa eu diminuir a espessura da borracha. Você tem, ó, você tem 3 aqui e você tem 3 aqui também. Então você faz isso aqui, ó. Então vai ficar só o 2. E o 2 pertence aos naturais. Logo, isso aqui é correto. Perdão. Deixa eu fazer aqui. Isso aqui é verdadeiro. Beleza? Agora a gente vai trocar de tela aqui. Vou apagar isso aqui de uma vez para a gente resolver o segundo exercício. Beleza? Então só vou pausar para jogar ele para cá. Brasil? Então olha só, galera, a gente tem um exercício aqui muito bacana, que diz o seguinte, ó, calcule o valor da expressão e assinale a alternativa correta. Galera, na lista de exercícios que eu vou deixar para vocês, vai ter várias questões desse tipo aí, tá? Por isso que eu estou resolvendo várias questões aqui com vocês. Então vamos lá. Olha só, a expressão é dada por alfa igual a 0,13333 dividido por 0,2 sobre 4 menos 0,222. Galera, se vocês repararem bem, ó, eu vou escrever isso aqui de uma outra forma, tá? Olha só, então o alfa ele é igual a 0,1 e olha só esse parênteses aqui olha esse parênteses aqui no 3. Isso aqui significa que o 3 ele vai se repetir infinitamente, tá? Então isso aqui é o mesmo que 0,133 infinitamente. Isso aqui dividido por 0,2, tá? Dividido por 4 menos 0,22222, dízima periódica, tá? Como é que a gente vai fazer? Vem com o pai. Então a gente tem que achar a fração geratriz disso aqui. Como isso daqui é uma dízima periódica composta, como vocês podem ver, ó, você tem aqui uma parte fixa, que no caso é o 1. Você tem aqui no caso também uma parte periódica, que no caso é o 3. O que a gente vai fazer? Para a gente achar a fração geratriz nesse caso, vou escrever aqui, ó,
FG, a gente vai pegar o número que aparece após a vírgula, parte aperiódica mais a parte periódica. Então, esse número aqui, no caso, é o 13. Então, a gente vai escrever aqui 13. A gente vai subtrair a parte fixa, a parte aperiódica, e vai colocar aqui, ó. Quantos algarismos tem o período? O período é 3, tem um algarismo, então você vai colocar um 9 aqui. Quantos algarismos tem a parte fixa? 1, então você vai colocar um 0 aqui. Então, galera, isso aqui vai ser igual a... Olha só, 13 menos 1 dá 12. 12 dividido por 90. A gente simplifica por 3 em cima e embaixo. Então, isso aqui vai dar 4 sobre 30. Beleza? A gente ainda pode simplificar mais uma vez por 2. Né? Isso daqui vai dar 2 sobre 15. Beleza? Então, no lugar disso aqui, a gente vai colocar, ó, 2 sobre 15. Beleza? Agora eu vou apagar aqui. Pra gente continuar. Agora olha só, a gente tem que fazer aqui, ó, esse 0,222 aqui. Galera, isso aqui é uma dízima periódica simples, tá? Então, olha só. Tem apenas um número que se repete infinitamente após a vírgula. Então, é uma dízima periódica simples. Aí você vai pensar, quantos algarismos tem o período? O período é 2. Perdão. Período é 2, tem um algarismo, então é um 9 aqui. E aqui em cima a gente vai colocar o período, que no caso é 2. Brasil? Então, olha só. Agora a gente vai ter que efetuar essas continhas aqui. Galera, 0,2 é o mesmo que 2 dividido por 10. Tá? Esse aqui é um número decimal. Esse aqui é 0,2. Né? E a gente sabe que divisão de frações, como é que a gente faz, Eugênio? Quando eu vou dividir duas frações, olha só, então eu tenho que dividir aqui, ó, 2 sobre 15, que é o que vale essa dízima aqui, por 2 sobre 10. Como é que eu vou fazer isso, Eugênio? Bom, isso aqui, galera, é matéria de ensino fundamental 2, mas eu vou explicar. Olha só, quando você vai dividir frações, você conserva a primeira fração, então a primeira fração é 2 sobre 15. Você vai fazer o seguinte, você vai multiplicar pelo inverso da segunda. O inverso de 2 sobre 10 é 10 sobre 2. Beleza? Então como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai cortar, a gente vai cortar esse 2 com esse 2. No final, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter, ó, 10 dividido por 15. A gente pode simplificar por 5 em cima e embaixo, a gente vai obter 2 sobre 3. Beleza? Então essa parte de cima aqui, ó, vou marcar em roxo. Essa parte de cima aqui, ela vale 2 sobre 3. Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou apagar aqui. Né? Vou desligar a tomada do computador, galera, porque senão vai viciar a bateria. Eu ainda preciso gravar as aulas do pessoal do PISM 2 e PISM 3 ainda. Galera, o curso do PISM eu estou conseguindo gravar em média umas 6 ou 7 aulas por dia, então acredito que o curso de vocês vai ser o primeiro. Na verdade, seria o primeiro de qualquer jeito, mas ele vai sair muito rápido, né? Eu não estou tendo aula da faculdade, então estou podendo gravar com mais calma, né? E a matéria da faculdade eu já adiantei ela, então estou tranquilo. Agora a gente tem que fazer o seguinte, eu apaguei aqui, mas está tranquilo, eu sei que isso daqui é basicamente 2 dividido por 9. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer essa continha aqui, ó, 4 menos 2 sobre 9. Galera, tem uma coisa chamada mínimo múltiplo comum, né? Mínimo múltiplo comum entre 1 e 9, no caso, vai ser 9, né? Aí, olha só, 9 dividido por 1 dá 9. Vezes 4 dá 36. 9 dividido por 9 dá 1. Vezes 2 dá 2. Isso aqui vai dar 34 sobre 9. Mas olha só, galera, eu tenho um outro método para resolver isso. Vou mostrar para vocês agora. Sem ficar pensando nesse negócio de mínimo múltiplo comum. Olha só, isso é uma forma, tá? Mas olha só. Deixa eu ver. Isso aqui é uma forma de resolver, mas tudo bem. Olha só. Olha só, 4 menos 2 sobre 9. Galera, como é que eu escrevo o 4 em função do 9? Galera, o 4 não é o mesmo que 36 dividido por 9?
Isso aqui é uma outra forma de escrever o 4, é 36 dividido por 9. Então, no lugar de 4, eu vou colocar 36 dividido por 9. Então, ó, a gente vai ter isso aqui, ó, 36 dividido por 9, né? Menos 2 sobre 9. Isso daqui vai dar quanto, gente? Olha só, isso daqui vai dar 34 dividido por 9. Show? Beleza, então essa parte de baixo vale 34 dividido por 9. Agora, basta a gente fazer isso aqui com maior calma, tranquilo? Então, beleza, vamos fazer aqui então. A parte de cima deu 2 sobre 3, né? 2 sobre 3, né? Esse traço aqui ele indica, galera, uma divisão, tá? Isso aqui é uma divisão. Então, 2 sobre 3 dividido pelo resultado de baixo, que no caso é 34 sobre 9. Então, isso daqui é o quê? Isso aqui é uma divisão de frações. Então, eu vou conservar a primeira fração e vou multiplicar pelo inverso da segunda fração. Então, como é que a gente vai fazer aqui, ó? A gente vai fazer assim, né? Agora, olha só. A gente pode simplificar por 3 aqui. Aqui vai dar 3. Aqui vai dar 1. Vai ficar 2 vezes... Posso simplificar ainda por 2 aqui? Aqui vai ficar 1. Aqui vai ficar 17. Né? Isso aqui vai dar 1 vezes 3. 3 por 17, que dá isso aqui. Galera, isso daqui é uma fração, né? Está representado no formato de fração. Agora vamos dar uma olhada aqui nas alternativas. Olha só. Alfa no caso é isso aqui, tá? É o resultado da expressão. O alfa no caso ele é igual a 3 sobre 17. Alfa é um número negativo? Não, isso aqui está falso. Alfa é igual a zero? Não. Alfa é um número irracional? Não, ele pode ser apresentado no formato de fração. Então só pode ser a letra D, de Deus abençoe o estudo de vocês, beleza? Vamos fazer aqui o último exercício, para a gente encerrar isso aqui, porque a aula já está longa. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Galera, basicamente é assim que eu faço. Eu copio e colo, eu digito aqui, copio e colo para vocês aqui no Paint 3D, né? Vamos lá. Não, pera. Vou lá uma vez só. Faltou algumas coisinhas aqui, mas eu vou passar já, tá? Eu copiei só... esqueci de copiar a letra F, a letra G e a letra H. Mas eu consigo mandar pra cá agora, ó. Vamos colar pra cá, ó. Colou. Vamos ver? Aí, ó, colou, ó. Você vê que a resolução vai melhorando à medida que a gente vai colocando aqui, né? Aí, ó, a resolução melhorou pra caramba. Agora, galera, vamos resolver isso aqui pra gente encerrar a aula, ó. São exercícios fáceis também, tá? Mas alguns aqui requerem uma atenção maior. Por isso que eu tô gravando esse último exercício aqui. Olha só, 3 pertence aos reais? Galera, isso aqui é verdadeiro, tá? Claro que 3 pertence aos reais. O conjunto dos naturais está contido no conjunto dos reais? Basta você olhar o diagrama que você vê que isso é verdade. O conjunto dos reais engloba todo mundo, tá? Então isso aqui é verdadeiro. Agora olha só. Olha, presta atenção nisso aqui. Reais menos irracionais é igual a quê, Eugênio? Olha só. O conjunto dos reais é isso aqui tudo. Se eu tirar do conjunto dos reais os irracionais, vai sobrar o quê? O conjunto dos racionais. Então, isso aqui é o mesmo que o conjunto dos racionais. Então, 1/2 pertence ao conjunto dos racionais? Pertence, verdadeiro. Agora, olha só. Raiz cúbica de 4 pertence a reais menos racionais? Galera, isso daqui é o mesmo que irracionais, tá? Basta tu voltar aqui e olhar. Olha só, se tu tirar os racionais dos inteiros... Não, perdão, se você tirar o conjunto dos racionais dos reais aqui, vai sobrar apenas os irracionais. Então, isso aqui é verdadeiro, tá? Agora, olha só. 3 raiz de 2 dividido por 2 pertence a reais menos racionais. Isso daqui é o mesmo que irracionais. 3 raiz de 2 dividido por 2 pertence aos irracionais? Pertence, já que raiz de 2 é um número irracional, tá?
Se você dividir esse 3 aqui por 2, ó, isso aqui ia dar 1,5, mas aí seria 1,5 multiplicando a raiz de 2, que é um número irracional. No caso, daria um número racional de qualquer jeito. Tá? Agora, olha só. 8 raiz de 2 dividido por raiz de 3 pertence a reais menos irracionais. Isso aqui é o mesmo que racionais. Galera, isso daqui é possível? Olha só. 8 raiz de 2 dividido por raiz de 3. Isso aqui pertence ao conjunto dos racionais? Não. Olha só. Mesmo se você racionalizasse aqui, não daria certo, né? Racionalizar, galera, é o mesmo que eu fazer isso aqui, ó. Vou fazer para vocês verem. Tá, mas isso daqui vocês vão ver na aula de geometria comigo, tá? Mas olha só. Se eu racionalizo, eu multiplico por raiz em cima e embaixo para tirar a raiz do denominador. Galera, uma dica. Nunca pode ter raiz no denominador. Sempre que tiver raiz, você faz isso aqui, tá? Então, no caso aqui, a gente vai ter raiz de 9, que no caso é 3. E a gente vai ter aqui, ó, 8 raiz de 6. Da mesma forma, continua sendo um número irracional. Então, isso aqui é falso, né? Agora, olha só. 3 raiz de 5 dividido por 2 raiz de 5 pertence aos racionais? Galera, 3 raiz de 5 dividido por 2 raiz de 5. Galera, nesse caso aqui, o que você pode fazer? Você considera que o raiz de 5 é, por exemplo, um valor x, né? É o mesmo que você ter o seguinte, ó. 3x dividido por 2x, olha só o que você pode fazer. Você pode cortar x com x. Vai ficar 3 meios, e 3 meios pertence aos racionais. Logo, isso aqui está certo, é verdadeiro. Galera, eu espero que vocês tenham gostado e, sobretudo, entendido o conteúdo. É isso, valeu, fiquem com Deus e não se esqueçam, fé na missão e foco na aprovação.